A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe grandemente a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Mateus 9, o versículo 12 e 13, parte final de cada verso, está escrito: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Verso 13, parte final: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu quero falar aqui sobre médico. Assim como existem os médicos, fisicamente falando, que são homens que Deus o levantou para cuidar da saúde do homem, fisicamente falando, assim existe o médico dos médicos espiritual, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o médico dos médicos. E o Senhor, ao usar essa expressão, que os sãos não necessitam de médico, porque não estão doentes, mas sim os doentes necessitam dos médicos pelo fato de estar doente. O Senhor está falando de dois grupos de pessoas aqui. Os fariseus e os saduceus chegaram acusando Jesus, porque ele estava sentado na mesa com os publicanos, pecadores que se converteram e a partir de então seguia Jesus. E sabemos que o espírito de fariseu ainda se encontra no meio da igreja. São pessoas que acreditam ser santos e perfeitos e ser justificados pela sua perfeição, ao ponto de julgar e matar outras pessoas com a sua religião, pois certamente o verdadeiro evangelho não habita no seu coração. Porque o Senhor diz: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim buscar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quem é os pecadores? É aqueles que reconhecem que estão doentes por conta de ser pecador e necessitam do sacrifício do Filho de Deus. Quem é os sãos? São o grupo de fariseus que acredita ser santos e perfeitos e não reconhece os seus pecados e que necessita da misericórdia de Jesus, o sacrifício do Filho de Deus, que precisa ser regenerado para que venha ser liberto dos seus pecados através do poder do nome de Jesus, o sangue derramado do Cordeiro. Mas o que eu acho muito interessante é que a expressão médico. Nós sabemos que quando o homem fisicamente falando está doente, ele vai para o médico. E ao chegar no médico, é o primeiro processo que a pessoa passa para ser tratado daquela doença, para ser tratada daquela enfermidade. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você está doente. Você está enferma, você está enfermo. E qual é a doença? É o pecado. É o pecado que deixa o homem doente e que separa o homem de Deus. Mas o Senhor veio buscar o pecador ao arrependimento. Tem muitas pessoas neste momento que está doente e não reconhece que está doente. Quando você chega num hospital, o primeiro procedimento a ser tomado é a triagem, onde ali vai ser avaliado o teu caso, a gravidade da tua saúde, se é grave, se é menos grave. Para isso serve a triagem, como está a sua pressão. Começa-se o processo quando você sai de casa para ir até o hospital, porque está doente. O que o Senhor está dizendo e o que o Senhor está falando através desse vídeo, que pessoas que estão assistindo esse vídeo estão doentes, está presa na iniquidade, no pecado. Vários tipos de pecado. E quando você passa pela triagem, você vai, o próximo processo é chegar até o médico. O médico vai fazer uma nova avaliação. Dependendo daquilo que se for feito ali, ele olhar e observar que é grave o caso, ele vai pedir exames de sangue. Vai-se para outro processo. O que é que o Senhor está falando aqui? De processo. E o processo serve para ser curado. O Senhor está dizendo que pessoas que neste momento estão passando pelo processo é para ser curada. E pessoas que não reconhecem que está doente, mas que o Senhor vai revelar, porque o Senhor quer curar, vai entrar num processo para ser curado, para ser curada. Pelo médico dos médicos. A cura é espiritual. A libertação, a transformação. Existe um processo fisicamente falando. Da mesma maneira, existe um processo espiritual. O processo onde um médico, o Supremo, Jesus, ele entra na história da pessoa. E ali traz aquela pessoa
para o seu hospital, para o seu habitar, e entra na vida dessa pessoa e começa a fazer os primeiros processos. O processo da triagem, o processo de fazer os exames, todo o processo necessário. Deus está fazendo, ou Deus há de fazer na vida de pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por quê? Porque está doente. Leia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que está escrito. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura. A doença. Você está enferma, você está doente, porque existe uma raiz de amargura dentro do seu coração. Se privou da graça, o amor de Deus, deixou de lado, e quem está dominando a sua vida é a raiz de amargura. A vida amarga, os processos que tem vivido, as calúnias. E tudo isso que está no seu coração contamina as pessoas que estão na sua volta. Pois quando nós temos raiva, nós passamos raiva para a pessoa. Quando nós temos ira, nós passamos ira para as pessoas. Quando nós estamos feridos e machucados, nós conseguimos ferir as pessoas. Quando nós amamos a nós mesmos, nós conseguimos amar as pessoas. Pois o mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Pois se eu não me amar a mim mesmo, como eu vou amar o meu próximo? Por isso o mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Pois se eu me amo, eu devo amar meu próximo. E se eu não tenho nenhum motivo para me amar, como eu vou amar meu próximo? Por ter raiz de amargura, por ter uma vida amarga, uma vida cheia de ira, de cólera. Tem muitas pessoas neste momento dessa maneira, que não perdoa, não libera perdão. Pessoas iradas, pessoas que têm ódio, impulsos violentos. Tudo isso está dentro do seu coração. Uma vida amarga. Você precisa passar pelo médico. E Jesus vai te curar. Jesus vai te examinar. E Jesus vai passar toda a medicação necessária. E vai se entrar no processo para que você seja sarada e curada. Liberta de todos os pecados. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 4. A partir do versículo... Efésios 4, versículo 31. Está escrito assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Toda amargura, ira, cólera. A pessoa está com o coração cheio de amargura, raiva do seu irmão, ódio da sua irmã, ódio do esposo, ódio da esposa, raiva dos filhos. Arrasta um fardo pesado demais do passado, dos seus entes queridos, de pai, de mãe. Processos que passaram outra hora, que ainda está no seu coração. O seu coração não tem espaço para Jesus, mas para a raiva e para a ira. Ira é um impulso violento, é uma pessoa irada. É uma pessoa cheia de raiva. É uma pessoa cheia de ódio. Cólera é o impulso violento. É aquelas pessoas que ela está ali, mas de repente ela tem um impulso violento e num momento ela destrói toda uma história, toda uma amizade, um relacionamento, vida sentimental, com palavras pesadas, palavras destrutivas, palavras que vêm como bombas assolando o coração daquele que está ouvindo, levando à destruição tudo que levou um tempo para construir. Em alguns minutos, por conta da ira e da cólera, você destrói tudo. Machuca as pessoas, fere as pessoas. Está cheio de ódio, de ira, de malícia no seu coração. Jesus vai te curar. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, está escrito desta maneira: e quando estiverdes orando, perdoai-vos se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26. Mas se vós não perdoardes,
também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. O Senhor está dizendo, quando você estiver orando, se você lembrar que você tem algo contra alguém, dentro da oração, porque esse é o momento, quando nós estamos em invocação a Deus, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração, trazendo quebrantamento, trazendo transformação e arrependimento. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16, versículo 8, Evangelho de João. Quando estiver orando, se você lembrar de que você machucou alguém, você feriu alguém com palavras, com atitudes, você deve perdoar a pessoa em oração, em sinceridade diante de Deus, para que Deus receba a sua oração, para que Deus perdoe você também em Cristo Jesus. Mas como diz o verso mais na frente, versículo 26, mas se não perdoar, o vosso Pai que está no céu não perdoa também. Tem muitas pessoas que acreditam estar limpo, com o coração limpo diante de Deus, mas tem mágoa, ira de irmãos, de família, de pais, de esposo, de esposa no seu coração, e não pede perdão sinceramente do seu coração diante de Deus, e não foi perdoado pelo Senhor. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23 está escrito: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Verso 25, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerra a prisão. Verso 26, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Aqui nós vemos a cena de juízo, não juízo eterno, mas o Senhor está falando de um juízo presente. Tem muitas pessoas que estão presas, com as suas vidas amarradas, nada na sua vida prospera, porque essas pessoas não perdoam o seu irmão ou sua irmã, que ela e ele sabem que tem algo contra a pessoa. Aqui o texto está dizendo, se você sabe que uma pessoa, uma amiga sua, um amigo seu, tem algo contra você, você não deve mesmo nem ofertar a Deus. Você não deve ao mesmo nem orar a Deus, ou colocar o dízimo, ou colocar a oferta no altar de Deus, sabendo que o seu irmão que está do seu lado, ou que está na sua casa, o seu pai, ou alguém da sua família, do seu trabalho, tem algo contra você. Aconteceu uma situação e ficou ódio no coração de ambos. E você sabe que aquela pessoa não gosta de você, que ela tem mágoa de você. Então a Bíblia ensina que você deve deixar a oferta diante do altar, não colocar sobre o altar. Porque ela não vai ser aceita. Por quê? Porque você está dividida e dividido com seu irmão, quando deve ter comunhão, porque somos o corpo de Jesus. E todos nós vamos para o mesmo lugar, em Cristo Jesus. Então lá não vai haver divisão, lá não vai haver ódio, mágoa, ira, não vai haver rancor. Então o texto está dizendo, você sabe que a sua irmã não gosta de você, por alguma situação que aconteceu, ou por falatórios, que é o que mais acontece. A pessoa está com raiva de você por boca de outras pessoas. Mas o mandamento do Senhor é: peça perdão ao seu irmão. Peça perdão à sua irmã. Você sabe que ela tem raiva de você. Você sabe que ele tem raiva de você. Então vai até ele, vai até ela e peça perdão. Mas não foi eu que pequei. Deus não olha para isso. Deus não olha para isso. Porque se olhasse para isso, ele não tinha dado Jesus para morrer antes mesmo que nós viesse à existência. Quando ainda todos nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Assim deve ser o povo de Deus. Então peça perdão à sua irmã. Mesmo você não tendo errado, mesmo você não tendo sido errado, peça perdão ao seu irmão. E depois vem e oferece a tua oferta, a tua oração, a tua consagração, a tua leitura, a tua oferta, o teu dízimo sobre o altar. Reconcilia com teu irmão enquanto está no caminho com ele. O que significa isso? Porque se você não se reconciliar enquanto você vive, porque a salvação é enquanto você está viva, é enquanto nós vivemos. Depois que morreu, só resta o juízo, ou condenação, ou salvação. É enquanto nós estamos no caminho, ou seja, peregrinando sobre essa terra. Enquanto temos tempo, e por conta de muitos não fazer isso, estão presos, a sua vida espiritual não cresce, a pessoa não tem força para orar, não tem força para ler, não tem força para ir à casa de Deus. E o que está acontecendo?
o pecado por não perdoar o seu irmão ou a sua irmã. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus nos abençoe grandemente em Cristo Jesus.